Meus irmãos, essa manhã eu queria compartilhar com os irmãos acerca do sangue de Cristo. E estudando e analisando comigo mesmo, com a palavra do Senhor, acerca do sangue de Cristo, é muito mais além do que falamos aqui, do que estudamos, do que vemos. O sangue de Cristo resulta para mim e para você em benefícios e bênçãos. Para mim e para você que às vezes acha que não, hoje você vai ter a convicção. E o sangue derramado lá naquela cruz do Calvário, para ele foi sofrimento, para ele foi dor, mas para mim e para você foi benefícios, foi bênção. Se nós olharmos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que só fala em sangue. É sangue de touros, é sangue de codorna, é sangue de cabrito, é sangue humano, mas nenhum deles sobressai o sangue do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso em glória. E eu queria compartilhar com meus irmãos nessa manhã alguns benefícios, algumas bênçãos que o sangue do Cordeiro nos tem garantido. E o primeiro benefício é a purificação dos nossos pecados. Se nós olharmos, analisarmos e estudarmos, o Velho Testamento, ele vai dizer que o sangue dos animais cobria os nossos pecados. Não era, simplesmente cobria. Mas o sangue do Senhor Jesus, ele não só cobre, ele lava, ele purifica os nossos pecados. É por isso que hoje eu e você estamos aqui. Porque lá no Calvário foi pagado um preço muito alto, um preço que nem eu e nem você poderia pagar. E João Batista, ele já entendia disso, ele já sabia disso. Ele dizia, quando ele viu Jesus, ele disse, olha, quando viu Jesus, ele disse, eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós para entender isso, temos que muitas vezes passar na igreja. Para nós entender que Jesus nos limpa, nos tira o nosso pecado, muitas vezes nós temos que vir pela a dor. Muitas vezes nós temos que vir por um empurrão. João Batista entendeu que ele era o único que poderia nos livrar da morte, limpando os nossos pecados. E muitas das vezes, irmãos, que outrora estavam aqui, eu já vou falar daqui, desse ministério, hoje já não se encontra mais, porque não olhou para o sangue, não olhou para o sacrifício que é Jesus, olhou pelo que o irmão falou, olhou pelo que o irmão ofendeu, olhou pelo que o irmão disse e não disse, e abandonou a sua fé. Esqueceu que o maior triunfo foi conquistado na cruz do Calvário. E hoje estão padecendo, sofrendo neste mundo lá fora. E muitas das vezes, quando nós vamos levar Cristo até eles, a resposta que temos é: não já conheço. Mas não conhece, não. Porque o que conhece mesmo está nos pés do Senhor. Passe o que passar, seja caluniado, seja encaminhado da forma que for, humilhado da forma que for, mas não sai dos pés do Senhor, porque o alvo é as nações celestiais. E é isso, eu vim para pensar o que faz uma pessoa a sair dos caminhos do Senhor. Palavra de irmãos? Não. O que faz a pessoa sair dos caminhos do Senhor é a própria pessoa. Ela desfalece na fé. As palavras vêm para bater e elas deixam entrar no coração. É isso que falece o crente. E ele vai desanimando aos poucos, esquece de olhar para a cruz, esquece de olhar para Jesus, olha para o irmão, olha para o presbítero, olha para o diácono, olha para o pastor, olha para o irmão, mas não olha para a cruz. E aí não tem como ficar. Se queremos ir morar no céu, é Cristo, é Jesus. Está no deserto,
mas clame a Ele. Está no deserto, louve a Ele. Isaías capítulo 1, verso 18, ele diz: vinde então, erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados estejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Foi cantado aqui esse louvor. Dá para você ter a dimensão do que é ser limpo por Jesus. Se você colocar uma gota de sangue no chão ou em qualquer outro lugar, dependendo do lugar, ela não sai dali nunca. Mas o sangue do Todo-Poderoso, ele limpa, ele clareia como a neve. É isso que temos que ter convicção. Por mais que passamos batalha nessa manhã que eu falo para vocês, por mais que as tempestades venham, e muitas das vezes sem água, sem vento, que só você no seu cantinho sabe a dor, o gemido, só você e Deus sabe, e muitas vezes dá vontade de desistir da caminhada, acha que Deus não está no controle, acha que Deus não está fazendo. Mas eu vim nessa manhã te dizer que Deus está vendo tudo, e Ele está no controle de nada fora. É necessário que você pegue a sua cruz e siga. Não olhe para a dificuldade, não olhe para a tempestade, olhe para a cruz, olhe para o Senhor Jesus. Isso é tão importante, é isso que faz o crente caminhar com o Senhor, não com a dificuldade. Segundo benefício, segunda bênção, que o sangue do Cordeiro nos promove, nos abençoa, é a proteção. Para muitos, a proteção está no carro blindado, ou está em uma casa bem fechada, não guerrada, mas você vai entender. Outras pessoas aí dispensam o sangue do Cordeiro, mas quer andar com segurança do lado. Você hoje virar para viajar, hoje você tem que ter um passaporte para fora do país, e muitas das vezes é revistado. Hoje, para você chegar em sua casa, você tem que ter um punhado de chave por causa da segurança. Mas eu quero te dizer essa manhã, o sangue do Cordeiro, ele te assegura de todas as coisas, te livra de todos os males. Veja bem, no livro do Êxodo, capítulo 12, vai haver um diálogo de Deus e Moisés. E Deus fala para Moisés: olha, Moisés, está prestes a ser liberto dessa terra. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito algum. Você vai pegar esse cordeiro e vai tirar o sangue desse cordeiro e vai passar no umbrais da porta, porque hoje à meia-noite o anjo da morte vai passar, dará a sua falar. Deus está dizendo que está livrando gente da morte hoje. Pessoas que estavam com destino de não passar de hoje. O Senhor diz que está te livrando com o sangue de Deus. Creia somente no sangue do Senhor que tu viverás. Ele disse para Moisés: olha, tu pega esse sangue e passa no umbral da porta. Por que, Deus? Porque o anjo da morte vai passar à meia-noite, e todo primogênito, tanto animal como homem, vai morrer. A cada que não tiver o sangue no umbral da porta, o anjo vai entrar e vai ceifar a vida. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. E Moisés então faz o que Deus falou. A Bíblia diz que aquela noite foi terrível em lamentações. Se nós vamos aqui hoje no velório ver 10, 15 pessoas chorando, imagina uma cidade, uma nação inteira.
Mas o sangue do Cordeiro, ele está aqui nessa manhã. Ele está te livrando da morte, te livrando da enfermidade, está te livrando da tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós se apega muito à segurança terrena. Muitas vezes nós queremos buscar segurança no homem, quando na verdade Jesus disse: olha para mim, olha porque eu derramei na cruz por ti. O Senhor está aqui nessa manhã contemplando o meu e o teu coração. Então é hora de você refletir a sua vida diante do Senhor, diante do sangue do Cordeiro. Ninguém que tem confiado, ninguém tem que depositar a tua confiança, porque a proteção só vem dele, do sangue do Cordeiro. Aleluia! Para, Senhor! E isso é muito importante para que eu e você entenda. Não é desdenhando, desfazendo da segurança terrena, mas em primeiro lugar você tem que buscar a segurança no sangue do Cordeiro, porque é ela que vai valer quando nada te colocar diante de ti, nada te resolver. É o sangue que vai valer a tua vida, a minha vida. Quantas situações que você passou que o sangue do Cordeiro te livrou? Muitas das vezes situações da morte que você nem percebeu, mas ele estava lá te livrando. Ele estava lá com as mãos protetoras em cima de você. É necessário voltarmos ao Senhor. Terceiro benefícios que eu queria falar nesta manhã é o resgate das nossas almas. Também foi cantado aqui, parece até que foi combinado, mas não foi. Quanto vale o preço de uma alma? Quanto vale o preço de uma alma? Para mim e para você. O preço da alma, para mim e para você, não tem como pagar. Mas você já sabe quanto custa. Lá no Calvário, custou o preço da minha e da sua alma. Interessante que em João 3,16 há um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. E me permitam conjecturar aqui para você entender. Deus, ele olha lá do alto, sublime para a terra, para o mundo, e ver que o que ele criou estava perdido. O que ele criou com tanta perfeição, que é eu e você, estava no lamaçal do pecado. Já não tinha mais jeito. Então ele olha lá do alto e começa a conversar com Deus Filho. Olha, a criação que eu fiz, com tanto amor, com tanta perfeição, hoje já não me serve mais. Hoje já se encontra no lamaçal do pecado. Hoje está fora dos caminhos, está como ovelha desgarrada. O que fazer? Eu vou destruir tudo e construir outra nova, fazer outra nova nação. Aí entra o amor. Então Jesus, ele veio para não, Pai, custou muito para o Senhor formar. É do Senhor. Aquele povo que o Senhor tanto contemplou é do Senhor. Só está desviado, só está no lamaçal do pecado, mas ainda continua sendo seu, Pai. Se for preciso, eu vou pagar o preço, resgatar um a um. Então Jesus desceu e teve que comprar de novo aquilo que já era dele. Como não valorizar o culto de Santa Ceia desse? Como não valorizar o sangue do Senhor Jesus? Pagar por uma coisa, por um produto que já era dele. E não foi um preço qualquer, gente. Não foi um preço qualquer. Como você chega ali uma zona, compra um quilo de carne. Não, não, não. Foi a minha alma, a sua alma. Nós estávamos sujos, que nem água e nem sabão limpavam nós. Precisou o sangue do Cordeiro para nos limpar. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
com prata ou ouro que fostes resgatado da vossa maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais. Aí ele fala assim, olha, verso 19, mas com precioso sangue de Cristo Jesus, como se deu um cordeiro imaculado, incontaminado. Olha o tamanho do preço pela minha e a sua vida. E muitas vezes fazemos caso de vir à igreja, muitas vezes fazemos caso com a palavra do Senhor desdenhando. Muitas vezes não valorizamos a palavra dentro da nossa própria casa. Muitas vezes damos mais entrega à internet, às redes sociais, do que a palavra do Senhor. É necessário que refletimos que o preço foi alto. E temos que fazer jus a esse preço. O mínimo que podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria compartilhar mais um benefício, uma bênção, que o sangue do Cordeiro tem nos colocado, nos proporcionado e nos dado. E essa bênção aqui, esse benefício, ele é um pouco diferente, porque tem relação direta comigo e contigo. E muitas das vezes deixamos de buscar a Jesus, servir a Jesus, andar no caminho do Senhor, andar olhando para o Senhor, obedecer ao Senhor por causa dessa bênção. E temos que ser hábito e ter consciência que para participar da ceia requer muitos requisitos. Talvez você ache que só é, como a palavra diz, impecável. Vai mais além disso. Muito mais. E para isso eu coloquei a mesa da comunhão. E eu pergunto nesta manhã, como é que está a tua comunhão com Deus? Como está a tua comunhão com Deus? E para isso eu vou usar o que foi dito aqui também. Lucas 22:15. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa. E aqui eu abro um parênteses. Jesus está dizendo que desejou muito. Por que ele desejou muito? Jesus, o ministério dele foi muito corrido. Mal ele tinha tempo de se alimentar. Muitas das vezes passava de hora de se alimentar, curando os enfermos, libertando os cativos, dando visão aos cegos, curando os coxos, curando todos os sortes de enfermidades. Chegou a ponto dele chamar os discípulos e ir para um determinado lugar para ver se tinha um pouco de paz com os discípulos, mas quando ele chega do outro lado, a multidão já está lá esperando. A multidão não dava paz para o Senhor. Então é por isso que ele disse: desejei muito comer convosco. Jesus desejou muito aquele momento. E muitas das vezes é o que nós não fazemos. É desejar estar em comunhão com o irmão e na ceia do Senhor. Aleluia! Muitas das vezes, tem exceção, é claro, que muitos não estão aqui por causa do trabalho, porque que cumpriram o cargo horário. A gente compreende. Mas muitos também não têm aqui por causa de um jogo que tinha para ir, uma pescada que tinha para ir, algo para fazer, que achou que a ceia não é tão importante. Então Jesus manda Pedro e João preparar um lugar, assim como esse. Porque ele desejava demais estar com o discípulo. E aqui me abre um parênteses. Jesus, ele curou, ele libertou, ele curou diversos tipos de enfermidades.
Mas na hora de ceiar, só estavam discípulos. Aqui eu entendo. Milagres é para qualquer pessoa, tanto crente como descrente. Milagres é para qualquer pessoa. Agora, ceia é só para discípulo. Ceia é só para discípulo. Não é eu que eu falo na palavra que diz. Ele desejou muito estar com o discípulo. O interessante é que não fala assim, ó, eu desejei muito comer convosco a ceia. Não fala. Fala Páscoa. Aí nós vamos voltar lá no Êxodo de novo, capítulo 12. Quando Deus continua aquele diálogo com Moisés. Olha, Moisés, vamos fazer o seguinte: é necessário que você asse o cordeiro, não cozinhe e nem cru, assado, e coma todinho, não deixe nada. Você tem a noite toda até o amanhecer para comer o cordeiro. Porém, se tiver alguma família pequena, junte a outra. Aqui eu entendo. Desde lá, o cordeiro que eles estavam comendo representava Jesus. A mesa estava posta. E para isso tinha que ter a comunhão. Hoje o irmão quer sentar perto do outro. Como é que tu quer morar no céu? Como é que tu quer cear? Fala. Como é que eu quero cear se eu não quero nem ter comunhão com o irmão? Deus de mistério. Não dá. Não tem como. Então Jesus ele escolhe a Páscoa, o dia da Páscoa, para instituir a ceia do Senhor. Por quê? Porque na ceia também não pode faltar o cordeiro. E ele está presente aqui nesta manhã. Contemplando o meio do seu coração, contemplando a minha e a sua intenção. Ceia é lugar de conserto. Entendam uma coisa, que ceia é lugar de reflexão. Ceia é lugar onde você tem que ter um diálogo com Jesus. Jesus deu oportunidade para Judas naquela ceia. Qual foi a oportunidade, Pedro Alex? A oportunidade foi enquanto estava ceando, enquanto estava à mesa. Estamos aqui reunidos e Jesus está presente à mesa. Então ele dá uma oportunidade a Judas, para Judas se redimir, para Judas ter um conserto com ele. Quem sabe dizer: mestre, eu estava com intenção de te trair, mestre, eu estava com intenção no coração de entregar o Senhor aos vossos leitores. Judas teve um bom tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Diferente de Judas, estou eu e você aqui hoje. E é necessário que eu e você façam o conserto com Deus. Eu não sei a área que você está pendente com Deus. Eu não sei o particular que você tem com Deus. Mas nesta manhã é a manhã de conserto com o Senhor Jesus. Não participe da ceia sem antes ter um conserto com o Senhor. Ceia tem que ter lugar de perdão. Ceia tem que ter lugar de conserto. Ceia tem que ser um lugar onde o sangue do Senhor sobressai sobre as nossas vidas. Ceia tem que ser lugar de remissão de pecados. E muitas das vezes nós vimos para a igreja, e muitas das vezes quantas e quantas igrejas que eu conheço aí, que vai tomar ceia em pecado e acha que está normal, e acha que está certo. Só não foi combinado ainda, porque o Senhor Jesus é misericordioso, é orgânico em tempo. Não despreze o que tu tens de maior. Não despreze o chamado que tu tem na tua vida. Não despreze por causa de calúnia, por causa de informação. Não despreze por causa
decepção. Maior que tudo isso é o Senhor Jesus, é o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Vale a pena passar o que passar nessa terra, ainda que custe a minha e a sua vida. Se for para ir morar no céu com o Senhor Jesus, vale a pena. Não despreze, não despreze, não despreze o sangue do Senhor. A maior alegria de Jesus Cristo não é ver milagres acontecendo. Não. A maior alegria do Senhor Jesus é ver você, eu, em comunhão com os irmãos, na ceia do Senhor, de coração reto, coração puro. Quantas pessoas nesse mundo ceia com raiva do irmão, de mal do irmão, com inveja do irmão, sem perdoar, sem receber perdão, sem remissão de pecados, e acha que está normal e acha que é certo. Sinto muito te dizer, se você não mudar, se eu não mudar a minha visão diante da palavra do Senhor e entender que para ceiar e ir morar no céu tem que ter comunhão, é necessário. Aquela ceia foi para aquilo. Jesus sabia a intenção do coração de Judas, e ele deu todo o tempo que Judas precisava ter para se arrepender. Assim como ele está dando tempo para mim e para você hoje, para ter um conserto com ele, sair daqui com a aliança renovada, fortalecida diante do sangue do Cordeiro. Eu queria falar da última bênção e o último benefício que o Senhor colocou no meu coração. E essa bênção necessita que façamos todos os que eu falei aqui, do começo ao fim, para que possamos alcançar essa bênção. E é uma das bênçãos que o crente, ele vela, dia após dia, ele vela segundo por segundo. Está nessa terra, mas está velando por essa bênção. Está nessa terra, mas está agradecendo por esse benefício. É o benefício de entrar na cidade santa pelas portas. Você já imaginou entrar pela cidade? Como vai ser lá? Já passou pela sua mente como entrar pela cidade santa? Ser recebido. Seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Você já imaginou? Aí é onde olha que temos que fazer a reflexão com mais as possibilidades que passamos nessa terra. Talvez por um descuido ou um deslize a gente possa perder de entrar pelas portas da cidade santa. Então é necessário fazer o possível. Livro de Apocalipse, capítulo 14, capítulo 22, verso 14, ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Oh, glória! Oh, glória! Bendito seja o teu nome, Senhor. Quantas e quantas vezes lutamos para entrar em algum lugar? Quantas e quantas vezes lutamos para abrir algo? Muitas vezes a porta de emprego. Muitas vezes precisamos de pistolão. Essa é a verdade, para entrar em algum lugar. Mas a Bíblia diz que você precisa ser lavado para entrar por essas portas, não com água e sabão, mas com o sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Quantas inúmeras vezes já tentamos, de certa forma, abrir algo nas nossas vidas, e fazemos muitas vezes da tripa ao coração para conseguir o que queremos, e muitas das vezes deixamos de lado uma porta que já está aberta.
e que é muito difícil para nós, às vezes, entendermos que para entrar por essas portas é necessário que lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E quando fala de vestes aí, fala da nossa consciência, das nossas ações, dia após dia, o que temos construído para chegar até essas portas, o que temos depositado nas nossas vidas para chegar até essa porta. É necessário que construímos dia após dia uma vida de santificação diante do Senhor Jesus para chegar até essas portas. E aqui eu finalizo. Não deixe e nem espere acontecer o pior para você entender que só pelo sangue do Cordeiro você é seguro, você tem proteção, você é resgatado, foi resgatado. Não duvide disso. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida em tudo. Mesmo quando não está dando certo, mesmo quando tudo estiver errado, coloque Jesus em prioridade. Porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim. Muitas vezes o que eu acho que é bom para mim não é. Muitas vezes o que você acha que está bom para você não está. Não queira fazer o que Jesus tem que fazer na sua vida. Simplesmente sirva em obediência, em santificação, que Ele será vitorioso na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar para você nessa manhã. Feche seus olhos.